E nós temos as aplicações das integrais definidas. A primeira aplicação, e é a justificativa geométrica da definição de integrais, é o cálculo de área. Então, quando a gente tem, por exemplo, um polinômio igual a esse aqui, y igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x. Então, esse polinômio aqui, a gente poderia colocar x em evidência e já perceber que a gente tem uma raiz como zero, que é o caso que está desenhado aqui, ó, colocando x em evidência, que fica x ao quadrado menos x menos 2. Então, uma raiz é zero, ó, zero anula aqui, menos 1 é outra raiz e 2 é outra raiz. Então, estudando comportamento, achando ponto crítico e tal, a gente poderia fazer esse esboço desse gráfico. Ou usar um recurso computacional, igual esse aqui foi feito. E aí, como é que a gente procuraria essa área delimitada pela curva e pelo eixo aqui? Ó? Observe que ela vai para mais infinito, vem de menos infinito, então aqui não está delimitando uma área finita. Mas nesses intervalos aqui, ó, de menos 1 até 0 e de 0 até 2, a gente tem áreas finitas. Como calcular isso? Então, a integral definida vai responder esse tipo de problema. Então, a ideia que foi feita foi usar figuras conhecidas, por exemplo, usar retângulos para estimar essa área. Ah, mas se eu usasse só, por exemplo, 2 retângulos aqui, ou 3 retângulos para estimar, a gente veria que esse pedaço azul aqui comete um erro muito grande. O que, que a gente faz? A gente vai diminuindo a base do retângulo, a gente coloca uma base ΔX aqui e faz esse ΔX tender a zero. E vai fazer tender a zero é calcular limite. Então, a integral definida, ela nasce como um cálculo de um limite. E aí, o que a gente tem é, para determinar a área de uma região compreendida entre duas curvas. Então, imagina a situação que a gente tem aqui. Ó. A gente tem duas curvas. A gente tem uma função y igual a g de x, que delimita inferiormente a minha região, e y igual a f de x, que delimita superiormente. Então, começa no A, o A está incluído, a função f e g, ambas são contínuas nesse intervalo de A até B, para usar o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui, ó, a gente tem, começando em A e terminando em B, a gente quer calcular essa área aqui, achurada, essa área azul aqui. O que que a gente faz? Então, a ideia é justamente aproximar por retângulos. Aproximar por retângulos. Então, a gente não quer um número finito de retângulos, a gente quer retângulos aqui que a gente está cometendo um erro aqui, ó. A gente está vendo que esse erro aqui, ó, por exemplo, ó, esse erro aqui, ó, isso aqui é erro. Ah, esse aqui é um erro por falta, esse aqui é um erro por sobra, tá vendo? Então, a gente está pegando retângulos que começam num ponto, terminam no outro. Isso aqui é a base do meu retângulo. Aqui, ó, base ΔX. E a altura? A altura, a gente escolhe algum ponto aqui, esse CK aqui, ó, é um ponto dentro desse intervalo K, esse aqui é o késimo intervalo. A gente escolhe um CK e calcula uma altura lá em cima, então esse aqui é o F de CK, ó, a altura dele, e esse aqui é o G de CK. Então a gente vai fazer, essa é a altura do retângulo. Então, mesmo que seja uma altura aqui embaixo, né, uma imagem negativa, a altura fica positiva, né? Imagina que a gente está aqui um número 2, aqui está um número menos 1. Que comprimento é esse? 2 menos menos 1, que fica 3. Então, independente de estar abaixo ou acima do eixo, você vai pegar o maior menos o menor. Isso vai ficar sempre positivo. Então, para a gente achar áreas, o que a gente faz é integrar alturas. Então, é fundamental saber quem é a função que delimita superiormente e inferiormente. Então, para a gente achar área entre curvas, é fundamental ter uma ideia do esboço, para saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está delimitando inferiormente, nesse intervalo todo. Então, naquele intervalo não pode trocar. E aí a gente vai falar quem é a área de A até B aqui, ó. Então, isso aqui é a variação do x. Onde que x varia? X são todos os números de A até B. E o que que a gente está integrando? F menos G. F menos G é justamente a altura daqueles retângulos que a gente estava estudando. Isso era F menos G, a altura dos retângulos. Então, para a gente achar a área, a gente soma áreas de retângulos, de altura F menos G e base infinitesimal. É como se a base aqui fosse, quando a gente faz o ΔX tender a zero, faz o ΔX tender a zero, como se ele virasse esse dx aqui, ó. Isso aqui é só
uma intuição de como é que veio essa notação, né? É como se fosse soma, então esse soma, esse S esticadinho vira esse símbolo de integral, de todos os valores de x, de A até B, de base, quem que é a base? Esse dx infinitesimal, esse dx infinitesimal, vezes a altura no x. Então, é uma varredura ali que a gente está fazendo. Para cada x, então, voltando no anterior aqui, ó, o que a gente está dizendo? Aqui a gente tem um delta x grande ainda, é como se a gente tivesse pegado um bem fino aqui, então é como se fosse assim, ó, só uma linha, né? Ó, o meu dx aqui infinitesimal, e quem que é a minha altura? Para esse x é esse comprimento aqui, ó, de 0 até aqui. Então, x é esse valor. A gente tem esse dx, que é a espessura aí dessa faixa que a gente está colocando, esse retângulo fininho, e a altura desse retângulo é f de x menos g de x. Então, isso é a área, e a gente, por exemplo, para calcular essa área aqui, ó, determine a área compreendida entre a parábola e a reta. Então, aqui já foi colocado o desenho. Se eu não tivesse o desenho, era fundamental eu esboçar a parábola, esboçar a reta, sobretudo, igualar as duas, onde 2 menos x ao quadrado é igual a menos x, achar as interseções, que vão ser, nesse caso, menos 1 e 2 vão ser as interseções, satisfazem simultaneamente os dois. Então, vai ser achar raízes aqui, no caso dessa parábola, né? Se a gente passar o x para o primeiro membro, igualar a zero, a gente vai achar essas soluções. E vai descobrir, olha, nesse intervalo de menos 1 até 2, a função que delimita superiormente é a parábola, voltada para baixo aqui, essa parábola azul. E a função que delimita inferiormente é essa reta menos x. Então, quem é a área? Quem é a área dessa região azul achurada aqui? Então, é como se, para cada x que a gente pegar de menos 1 até 2, então, olha só quem é a área. A área é a integral de menos 1 até 2, é onde o meu x está variando, da altura. Quem é a altura dessa faixinha bem estreita aqui? Ainda foi feita grande aqui, né? Eu quero uma bem mais estreita. Quem que é a altura dela? Para esse valor de x que eu pegar aqui dentro, a altura, para esse x, quem é a altura? É a função de cima menos a função de baixo. Quem é a f? A f é a parábola. Então, essa área aqui, ó, a hora que a gente pegar essa área, é a integral de menos 1 até 2, de 2 menos x ao quadrado, ou seja, da parábola, menos a reta. Quem é a reta? Menos x. A gente está calculando essa integral de menos 1 até 2, porque o meu x varia de menos 1 até 2. Então, aqui ficou menos 1. O menos 1 é o limite inferior aqui. Como é que resolve essa integral definida? A gente acha uma primitiva, resolve a indefinida primeiro, depois substitui no limite superior 2, menos, depois substitui no limite inferior menos 1. Faz o x igual a 2, depois faz o x igual a menos 1. Subtrai, né? Que é aquela coisa de calcula no 2 menos calcula no menos 1. Isso é usar o teorema fundamental do cálculo. Por que que pode usar? Porque as duas funções são contínuas nesse intervalo que a gente está estudando. Então, isso é achar a área de uma região. Só que o que pode acontecer então, naquele nosso exemplo anterior, troca a função superior e a função inferior. Ó. Aqui a gente só tem uma curva. Ó, só tem essa curva. Quem é a outra? A outra é a reta y igual a zero. Y igual a zero. Então, quem é a área? Essa área primeira aqui vai ser a função de grau 3 menos zero. Ah, então a altura aqui é só a função de grau 3. E aqui embaixo, quem que é a altura? É o zero menos a função. Então, por isso que se coloca em módulo, quando você está calculando a integral aqui, tá vendo que coloca um módulo aqui? Porque tem gente que calcula a integral de menos 1 até 0 e de 0 até 2 aquela curva. Uma vai dar positiva, outra vai dar negativa. Por quê? Se a gente fizer sempre a altura, não precisa nem preocupar com isso. Ó, então, de menos 1 até 0, quem que eu estou integrando? Vou chamar aqui de f de x, só para não ter que escrever tudo. Estou integrando a f de x menos 0, que é a função de baixo, que é a minha g. Agora, quando eu estiver integrando de 0 até 2, a minha função aqui vai ser 0, que é a de cima, menos a de baixo ficou sendo a curva. Então, ficou essa aqui, ó, menos f. A hora que a gente fizer essa conta, a gente vai ter achado, para essa primeira integral, 5 sobre 12, para essa segunda integral, 8 terços. Então, isso aqui é calcular a área, e ela teve
alturas diferentes, né? Assim, uma positiva ali já estava pronta, e a outra, como ficou negativa, tinha a de cima menos a de baixo. Então, outra coisa que a gente usa quando a gente está calculando, opa, fui para o lado errado, é propriedade para facilitar. Aqui no caso, se uma função é par ou se uma função é ímpar. Uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. A função par tem essa simetria aqui. Então, se eu calculo de menos a até a, observe que é igualzinho. Então, basta que eu calcule de 0 até a e multiplique por 2. Ó. Então, tem um 2 aqui e o que foi trocado é o menos a virou a. Se a função é ímpar, por exemplo, a função seno, se eu calcular a integral aqui, ó, esse valor fica positivo e esse fica negativo. Então, por exemplo, se eu calcular a função seno de menos π até π, a função seno de x, ela vai dar zero. Então, isso é área? Não é área. Né? Isso aqui não é área. Isso aqui é integral definida. Ah, mas eu quero a área. Se eu quero a área, eu teria que fazer aquilo que eu falei. Então, é seno menos zero e aqui zero menos seno. Ou então, aí você também pode falar, olha, estou multiplicando por 2. Isso aqui são simetrias que facilitam os cálculos de integrais definidas. Cuidado que nem toda integral definida é área. Por exemplo, se ela for negativa nesse caso, a gente está achando zero. Então, para determinar a área, então, agora, delimitada por uma parábola, essa parábola aqui, ó, ela é x igual a y quadrado, ela está de lado, x igual a y quadrado. E aqui a reta, mas é só um ramo dessa parábola, ó, um ramo dessa parábola e a reta. A hora que a gente olhar para a região, se a gente fizer a região aqui, ó, esse ramo da parábola aqui de cima, esse ramo aqui, estou fazendo coisa errada hoje aqui, ó. Esse ramo da parábola aqui, ó, de cima aqui, essa aqui é x igual a y quadrado. Só que eu quero isolar o x, para ter o x varia de quanto até quanto. Ó, nesse caso, o x varia de 0 até essa função. Que função é essa? Isolando o x, é a parte de cima, que é o ramo raiz de x. Então, se a gente for caminhar aqui, ó, vai achar a interseção e tal, de 0 até 2, a função é só a raiz de x. De 0 até 2, a função é só a raiz de x. Mas nesse outro intervalo aqui, ó, a minha função, esses exercícios estão do Thomas, tá, gente? Vocês estão vendo que eu estou colocando a fonte aqui. Então, a função de cima aqui é a raiz de x e a de baixo é a reta. Que reta que é essa? É essa reta aqui, ó, x menos 2. Então, é a de cima menos a de baixo. Então, a hora que a gente fizer essa conta, teve que separar em 2. Tem uma vantagem, quando a gente consegue, no caso igual a esse, isso aqui é uma região que a gente chama de, ela só é verticalmente simples, essa área A aqui, ó, de 0 até 2, a de cima e a de baixo são a mesma. Aí de 2 até 4, ela também é verticalmente simples, então eu tive que unir duas regiões, que são a de cima e a de baixo aqui, ó, troca. Agora aqui, essa função aqui, a gente poderia integrar em relação a y. Então agora, ó, para cada y que a gente pegar nesse intervalo de 0 até 2, então a nossa região agora é o que a gente chama de horizontalmente simples, a gente está fazendo os retângulos horizontais. Então, o maior aqui, ó, esse é o x maior. O x maior é o x à direita. Esse é o x menor. Agora, quem que é x? Isole aqui, ó. O x é igual a, passa para o outro lado, y mais 2. Então, essa reta aqui é o x maior. É o tempo inteiro é a reta. E o x menor, a função que delimita inferiormente a região, agora inferiormente em relação a y, é a parábola. Que parábola é essa? X igual a y quadrado. Então, a nossa integral aqui nesse caso, que daria a área também, ela ficaria a variação de y, achando a interseção de 0 até 2, é onde tem o desenho, então de 0 até 2, da função que delimita a direita aqui, que é o x maior. Que função que é essa? É a reta, y mais 2, menos a função que delimita aqui, y ao quadrado, que é a parábola. Então, se a gente fizer essa conta aqui, vai dar a mesma resposta que se tivesse feito aquela conta anterior dividido em duas regiões, porque a região é a mesma. Lá, o que que fez? Partiu aqui, ó, e enxergou a de cima e a de baixo, a de cima e a de baixo. Ah, troca de baixo, então precisou dividir em duas. Nesse nosso caso, não troca a de baixo e a de cima. Aqui, no caso, a horizontal aqui, ó, quando eu faço retângulos horizontais, a função que delimita inferiormente o tempo inteiro é a parábola. E a que delimita superiormente o tempo inteiro é a reta. Então, não precisou dividir em duas, bastaria calcular uma integral, que é essa aqui. Então, fica mais fácil quando a gente enxerga, né, ó, é mais fácil de escrever essa região horizontalmente, ou então é mais fácil de escrever, fica claro aqui, ó, que a gente precisou separar em duas aqui e uma só.